O Gugu foi uma pessoa que eu posso dizer que foi um amigo, porque a gente, às vezes, do nada, no domingo, ele ligava para discutir alguma coisa que ele estava vendo na TV, né? Eu viajava, ele mandava uma mensagem, toma cuidado aí, né? Aí tá nevando, não sei o quê, toma cuidado que pode acontecer isso, isso e isso. Ou quando ele voltava de viagem, eu falava, você foi lá andar de patins, você é maluco, se você aparece aqui com a perna quebrada, eu quebro você. E no final da vida dele, tanto que a minha última mensagem com ele foi uma semana antes dele falecer, né? E foi exatamente uma mensagem assim, né? Que eu tava no Canadá, de férias, e ele mandou uma mensagem assim, toma cuidado aí, porque aí tem isso, 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 isso. E com esse frio se agasalha. E foi a última... pai, né? Foi a última vez que a gente se falou. E eu lembro muito, cara, é muito interessante, porque uns 15, 20 dias antes, ele tinha ido na Record para gravar uma chamada do Família Record, que ele ia gravar só na volta da viagem. E aí, na saída, ele me deu um abraço, assim, mas tão forte, que na hora eu mandei mensagem para um amigo meu e falei assim, nossa, o Gugu me deu um abraço hoje tão diferente, né? Eu acho que ele gosta de mim. E aí eu sinto esse abraço até hoje, é muito forte. Então, eu acho que esse foi um grande amigo que eu fiz na TV. O Lucas estava lá na cobertura do Gugu, não estava? Tava. Então, eu passei 23 horas. Eu estava no Canadá, voltei de viagem, estava de férias ainda, tá aquela semana pós-viagem que você fica ainda descansando. E aí veio a notícia que ele tinha caído. Aí eu comecei a ligar um monte de gente, né? O que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Alguns não atendiam mais e tal. E aí um amigo que trabalha na televisão falou assim, se prepara, perdemos o nosso amigo. Aí eu liguei na Record, falei, e o que está acontecendo e tal. Aí me falaram assim, escreve a nota e deixa guardada. Né? Tá tudo, ele está lá, mas escreve a nota de que ele está bem, ele está vivo e que ele vai se recuperar. Então eu escrevi a nota e tal, aí na sequência a gente divulgou a nota e aí veio a ordem assim, deixa a nota pronta já. E eu assim, eu estava de férias e aí eu falei, pode deixar que comigo, né? Eu faço. E aí um dia depois, ou dois, eu não lembro direito, porque assim, passei esses dias muito mal e assim, falava com os amigos, todo mundo falava, a gente perdeu. E aí fiz a nota e aí veio o plantão com o Gotino, com a Adriana Araújo, falando que ele tinha falecido, mas eu já sabia, né? Eu peguei o telefone e liguei para minha mãe, ele morreu. E aí a gente soltou essa nota, do falecimento dele e tal. Aí eu liguei para a Record, né? E falei assim, fala para a assessoria do Gugu que eu quero ajudar no velório. Estou à disposição, vou ficar o tempo que quiser, eu vou ficar lá. Aí eu comecei a falar com o pessoal próximo a ele, né? O pessoal, a gente precisa fazer um painel de fotos dele para colocar no velório. Falei, pode mandar, eu sei fazer Photoshop, eu monto esse painel, vou ligar numa empresa de box trans e de tela, né? De lona, e a gente faz, eu pago aqui, depois a gente vê e tal. Aí veio um monte de foto deles e dele eu comecei a montar e mandei fazer os painéis que todo mundo viu lá no velório. E aí eu fiquei quando o caixão chegou até o caixão sair. Né? Então trabalhei 23 horas direto lá, fiquei a madrugada inteira lá. E não consegui ir perto, não tinha coragem. Eu passava próximo ao caixão, mas eu não tinha coragem de ir, né, ver. E aí, acho que no segundo dia, logo quando ia sair, o Lucas estava lá fazendo a cobertura e eu estava levando as pessoas para os links, né, da Record, que a gente tinha uma certa exclusividade, né, então todo mundo que estava lá acabava levando para os links e tal. A hora que fechou o caixão, que caiu a minha ficha, aí eu encostei numa grade assim e baixei a cabeça e eu só ouvi atrás assim, ele ali está passando mal, E era o Lucas falando. Não sei se você lembra disso. Não lembro. E aí eu não estava passando mal. A minha ficha caiu naquela hora. Mas foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Eu já tinha feito o velório do Marcelo Rezende,
Mas fazer o velório de um amigo, e assim, aconteceu de tudo ali. Tinha imprensa querendo chegar perto, tinha anônimo dizendo que era amigo, fui chamado de racista porque não deixei uma pessoa chegar perto, a pessoa falando que era amigo e não era, e estava querendo só aparecer. Aconteceu de tudo naqueles 2 dias, né? Naquelas 20 e poucas horas. E eu lembro muito do Lucas lá. E o Lucas, acho que estava novo na Record ainda, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sim. Um dos últimos trabalhos que eu fiz na Record com o Gugu, a gente tinha feito um painel com as mãos dos apresentadores, né? Para fazer um painel lá com as mãos de todo mundo. Tipo uma Hollywood, né? Igual tem o Calçada da Fama. A gente tinha feito essas mãos. E esse foi dos últimos trabalhos que eu fiz com ele. E eu tenho na minha casa as mãos do Gugu. Meu que eu trouxe aqui para vocês verem. Deus do céu, cara, que isso. Matar as saudades pela TV, né? Gente, e essa frase foi muito emblemática dele, tô né? arrepiado, você tá louco. Então, esse é um quadro que existem quatro iguais, né? Um tá na Record. Tá lá no teatro, né? Fica perto do teatro. Esse tá comigo, um tá com a família e outro tá com o Gustavo Coimbra, que era o empresário do Gugu. A gente fez quatro cópias arrepiado, cara. dessas mãos, né? Isso aqui é uma... Relíquia. É um presente isso aqui. fica na sala da minha casa. Opa, desculpa. Imagina. Isso fica na sala da minha casa. E como eu tinha essa história Caramba, com o Lucas, eu quis trazer para lembrar aquele dia que eu sabia que você estava começando aqui em São Paulo, que era uma carreira que a gente já sabia que seria de sucesso. Obrigado. E que eu sei que aquele dia foi muito importante para você também. E as coincidências da vida, né? Então tem esse quadro que eu fiz das mãos, e eu acho que eu tenho aqui também. Na última gravação do Canta Comigo, naquela mesmo que ele sobe no palco e tal, que foi uma das últimas imagens que a Record mostrou, eu estava nessa última gravação, ele desceu do palco, ele falou assim, toma para você, guarda. E me deu a última ficha que ele usou. E eu falei, bom, tá bom. E eu coleciono fichas, né? Só que eu nunca tinha falado isso pra ele, que eu coleciono fichas. E aí ele pegou e me deu. Aí eu falei, tá bom, vou guardar junto com as trocentas fichas que eu tenho em casa. E essa aqui é que ele usou na última gravação? Na última gravação do Canta Comigo. Então, são as coincidências da vida, né? Assim, essa ficha ele me deu assim do nada, eu guardei por guardar. E as mãos, que foi o último trabalho dele, e o abraço, que para mim, eu sinto o abraço até hoje. É uma história triste, né? Posso até dizer com outras tantas na televisão, mas é uma história da TV, né? É uma história da TV. Tá ali na história da TV, é mais um capítulo da história da TV brasileira.